Hoje a pergunta do canal Quem Sabe apareceu numa visita a um lugar muito legal, a rampa de voo livre de Extrema, no sul de Minas Gerais. Na verdade é uma das rampas, né? Aqui nessa montanha, na Serra do Lopo, existe uma rampa que é essa aqui que dá acesso, dá visão para o estado de São Paulo. Ali embaixo a gente tem a represa do Rio Jaguari, é uma das represas do sistema Cantareira, alimenta a cidade de São Paulo. Do outro lado, a gente vai ter todo acesso ao sul de Minas, um lugar muito bonito aqui, dá uma visão bem ampla dos dois lados. E aqui é extremamente rural, a gente vê praticamente não tem cidade. A cidade que existe ali, ó, é uma bem pequenininha, né? A cidade de Joanópolis. Muito show, ela é conhecida como a cidade dos lobisomens. O pessoal aproveita muito isso no turismo ali, tem cenas muito engraçadas ali, os lobisomens estão por toda a área. Mas não é só os lobisomens que assustam. Daqui a gente consegue ver ali, ó, uma camada bem densa e cinza no horizonte. O que será que é aquilo? Será que aquilo é poluição? Apesar da gente ter toda essa área rural, toda essa natureza aqui em volta da gente, a gente está a mais ou menos aí uns 70 quilômetros de São Paulo, nessa direção aqui, e nessa área aqui a gente tem aí a uns 60 quilômetros São José dos Campos, que são cidades extremamente industrializadas, né? Mas será que a poluição delas consegue chegar até aqui, o alto da serra? Essa é a pergunta que a gente tem hoje. Então é hora de descobrir quem sabe a resposta. Acabou o passeio lá nas montanhas, lá em Extrema, Joanópolis, e agora a gente vai para um outro tipo de diversão, é a diversão do conhecimento. Para descobrir a resposta sobre o que a gente observou lá no alto da montanha, vamos para uma empresa especializada em meteorologia. E atenção, não é meteorologia, é meteorologia. Muita gente faz essa confusão aí, né? Porque quando a gente fala rápido, tudo parece a mesma coisa, né? Meteorologia, meteorologia. Tudo ficou muito igual, né? Mas para lembrar é só lembrar de meteoro, meteorologia. E essa empresa que a gente vai, ela é especializada, entre outras coisas, em abastecer os meios de comunicação, os jornais, a internet, com a previsão do tempo. Então, lógico, eles sabem explicar pra gente de uma maneira muito simples tudo sobre esse assunto. Vamos lá! E finalmente cheguei no lugar perfeito para a gente apresentar a nossa questão, que é a Somar Meteorologia. Uma empresa que tem pelo menos aí 15 meteorologistas em plantão 24 horas por dia. Então é certeza que aqui a gente vai conseguir a resposta. A gente é meteorologista, se mete apresentador, um pouquinho cada coisa. E Elô, normalmente quando você está fora daqui, dá para fugir do assunto previsão do tempo? Difícil, difícil. A galera já vai chegando perto do final de semana, mesmo no grupo da família, né? A gente já tem perguntas relacionadas à condição de tempo. Vai chover, vai fazer frio, então difícil fugir das brincadeiras. Quando alguém me pergunta no elevador, eu acabo me enrolando, né? Porque eu acabo falando mais do que a pessoa... É aquele comentário básico que você fala, não, olha, mas vai mudar, vai não sei o que, a pessoa fica meio... Como você sabe? Como é que você sabe? E quem vai ajudar a gente a entender toda essa história é o Fábio Luengo, que é meteorologista. Fábio, por que mesmo ali a gente estando numa área rural, a gente via ali até represa do sistema Cantareira, muita área aberta com plantação e até floresta em volta. Mesmo assim, a gente tinha poluição ali. Como que a gente explica isso? Realmente, não é uma situação normal. Isso aconteceu provavelmente por causa do sentido dos ventos. Provavelmente os ventos estavam soprando das grandes cidades, como São Paulo e São José dos Campos, para o interior. Então ele acabou levando essa poluição. E com a inversão térmica, a poluição acabou ficando aprisionada por lá. E o que é exatamente isso, a inversão térmica? A inversão térmica é quando há uma inversão nas massas de ar no perfil da atmosfera. Para ilustrar isso, preparamos uma artezinha. O normal é ter o ar quente embaixo e o ar frio em cima. O aquecimento da atmosfera se dá do solo para a atmosfera. O Sol aquece a superfície e a superfície que aquece a atmosfera. Então, por isso que as primeiras camadas da atmosfera é mais quente, no decorrer que você vai subindo uma montanha, por exemplo, vai esfriando. Então, conforme o ar mais embaixo vai aquecendo, o ar quente é mais leve, então ele sobe.
e vem um ar um pouco mais frio para baixo. Isso então é o normal. É o normal. Então vai tendo uma circulação no perfil vertical da atmosfera. Então isso ajuda a espalhar um pouco os poluentes. Agora, numa situação de inversão térmica, acontece o oposto. Tem o ar frio embaixo e o ar quente em cima. Geralmente acontece no outono e principalmente no inverno, porque o Sol não tem tanta força, demora mais para aquecer a superfície, que por sua vez demora mais para aquecer a atmosfera. Então fica uma região estável, ou seja, o ar frio que é mais pesado já está embaixo, o ar quente que está em cima, que é leve, já está ali. Então não tem aquela circulação igual na situação anterior. Então com isso fica aquela camada de poluição. O ar quente serve como uma tampa. E por isso também que é mais comum a gente ver no começo da manhã. Claro, tem situações que invade ali um pouquinho da tarde. A gravação que eu fiz, ela era mais ou menos 11 horas da manhã. A atmosfera demorou um pouco mais para aquecer, para ter essa circulação. Mas geralmente aí nas primeiras horas da manhã a gente vê aquela camada marrom no horizonte. Então, na verdade, de manhã a gente pode dizer que é mais natural a gente ter o ar um pouco mais carregado de poluente? Isso, mais concentrado. A poluição ali tem uma certa quantidade de poluição que vai arredondando, é praticamente a mesma de manhã e de tarde, né? Então de manhã ela está mais concentrada, está mais junta, à tarde ela consegue se espalhar um pouco mais. Concluindo a questão da gente ter visto aquela poluição toda na área rural. Na verdade, então, é uma combinação de dois fatores, é a inversão térmica e o vento levando naquela região. Tem que lembrar que a atmosfera, eu gosto de falar que a atmosfera é um 3D, aproveitar que esse termo está na moda hoje em dia, ou seja, tem a circulação na vertical e na horizontal. Então, na vertical não tinha muito movimento, por isso que o poluente ficou aprisionado. Mas na horizontal, provavelmente, os ventos estavam soprando de São Paulo, São José dos Campos, para o interior, então carregando essa poluição para o interior. A gente imaginando, então, políticas públicas, controle de poluição, fica muito evidente que quando a gente trata de poluição atmosférica, uma cidade controlar a sua própria poluição não diz respeito somente às pessoas que moram ali. Não. Todos que estão ao redor podem sofrer. Não, obviamente, aquela cidade vai ser a que mais vai sofrer, tanto com poluição quanto por ilha de calor. Mas a atmosfera não tem um limite, a atmosfera não sabe, aqui acabou São Paulo, agora começou outra cidade. Não, é uma coisa só, então tem esse movimento. Então o que a gente faz em São Paulo, São José dos Campos, acaba afetando o interior, por exemplo. Isso a gente pode contar às vezes dezenas, até centenas de quilômetros? Sim, dependendo da intensidade do vento, sim. Fábio, obrigado aí pelas respostas, ajudou a gente a compreender um pouquinho mais sobre isso. E a gente vê que quando a gente trata realmente de poluentes, de atmosfera, a responsabilidade que a gente tem no nosso local está influenciando muitas outras pessoas ao redor. Então, o que torna ainda mais necessário a gente prestar atenção nisso. Com a poluição bem controlada, a gente tem cada vez mais alegria de vir para lugares assim e curtir a natureza. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e mande as suas perguntas sobre ciência e natureza.